Imagine estar vivendo um dia comum, andando pelas ruas, trabalhando, almoçando, e de repente, o céu escurecer como se fosse noite profunda. Mas não são nuvens, nem chuva, nem eclipse. É um breu inexplicável que cobre tudo em silêncio, sem aviso. Isso aconteceu. E não foi em um filme de ficção científica. Foi real. Esse dia ficou conhecido como o dia em que o céu ficou preto ao meio-dia. Um evento tão misterioso e inquietante que até hoje gera debates, teorias e espanto. Tudo começou em 19 de maio de 1780, na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Naquela época o país ainda era uma jovem nação, recém-independente, e não havia meios modernos de comunicação. Mas as testemunhas, espalhadas por estados como Massachusetts, Connecticut e até partes do Canadá, registraram uma experiência que ninguém esqueceu. O dia amanheceu, normalmente. Os agricultores saíram cedo para cuidar das plantações, comerciantes abriram suas lojas, crianças foram para a escola, mas por volta das 11 da manhã, algo estranho começou a acontecer. O céu começou a escurecer, lentamente, mas de forma contínua. Ao meio-dia, era como se fosse meia-noite. Estrelas podiam ser vistas no céu. Animais começaram a agir como se fosse fim do dia. Galos cantaram, vacas voltaram para o celeiro, e as pessoas em pânico acreditaram que o fim do mundo havia chegado. Não havia tempestade, não havia relâmpagos. Era apenas escuridão. Uma escuridão densa, sufocante. Pessoas acenderam velas dentro de casa, igrejas tocaram os sinos, e multidões rezaram, ajoelhadas, pedindo perdão pelos pecados. A sensação era de julgamento, mas o que provocou essa escuridão repentina? Os relatos da época são assustadores. Documentos históricos falam de uma camada espessa de nuvens escuras, misturadas a uma névoa avermelhada e até cinzas no ar. Alguns disseram que havia um cheiro de fumaça. Outros mencionaram que a água dos rios havia escurecido. Era como se o mundo estivesse sendo coberto por um véu de trevas. Durante décadas, o evento foi atribuído a causas sobrenaturais. Livros religiosos mencionaram o dia como um possível sinal do apocalipse. Pregadores diziam que aquilo era um aviso divino, mas com o tempo a ciência começou a investigar, e as explicações não são menos fascinantes. A teoria mais aceita hoje é que o escurecimento foi causado por uma combinação de densa cobertura de nuvens, névoa e fumaça de grandes incêndios florestais, provavelmente vindos do Canadá. Relatórios mostram que grandes áreas de floresta estavam em chamas naquela época, liberando uma imensa quantidade de fumaça. Os ventos teriam transportado essa fumaça, misturada a névoa e nuvens, provocando o apagão no céu. Mas há quem diga que isso ainda não explica tudo. Alguns pesquisadores afirmam que o nível de escuridão ultrapassou o que seria possível, mesmo com fumaça e nuvens. Outros mencionam flutuações geomagnéticas, explosões solares, ou até fenômenos atmosféricos raríssimos, que não conseguimos ainda compreender plenamente. Você acredita que tudo isso foi apenas um fenômeno natural algo mais? O que chama ainda mais atenção é que, depois de horas de total escuridão, o céu clareou novamente no fim da tarde, como se o sol tivesse voltado ao seu posto. As pessoas, aliviadas, saíram de casa, confusas, mas com uma certeza: jamais esqueceriam aquele dia. Nos dias seguintes, jornais relataram o caso com espanto. Alguns textos descreveram aquilo como o dia em que o sol se apagou. E até hoje, mais de 2 séculos depois, o fenômeno ainda fascina cientistas, historiadores e curiosos. O que torna essa história tão inquietante é que ela poderia acontecer de novo. Sim, porque fenômenos atmosféricos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes. Incêndios florestais, nuvens de fumaça, bloqueios solares, tudo isso pode, teoricamente, recriar um cenário semelhante. E se, um dia desses, o céu escurecer ao meio-dia de novo, você saberia diferenciar o natural do inexplicável? A ciência avança, é verdade, mas há acontecimentos que permanecem envoltos em mistério, mesmo depois de séculos. E esse é o poder das grandes histórias. Elas nos fazem questionar, refletir e imaginar, porque no fundo o mundo ainda guarda segredos, e muitos deles estão acima de nós, literalmente. Se você curte mistérios como esse, já se inscreve no canal agora. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que foi só fumaça? Ou havia algo a mais nesse apagão? Você já imaginou acordar num dia normal e de repente, o céu ficar completamente escuro ao meio-dia? Parece história de filme de terror, mas aconteceu de verdade. Em 19 de maio de 1780, um dos eventos mais misteriosos da história americana aconteceu. O que começou como uma manhã comum em Massachusetts e Connecticut
se transformou em algo que ninguém estava preparado para ver. Por volta das 11 horas da manhã, algo estranho começou a acontecer. O céu foi escurecendo gradualmente, mas não era como um eclipse ou uma tempestade comum. Era different, muito diferente. As pessoas começaram a entrar em pânico. Imagine só, eram 13 horas e estava tão escuro quanto meia-noite. Os galos começaram a cantar, pensando que era hora de dormir. Os pássaros voltaram para seus ninhos, e as vacas retornaram aos celeiros achando que era a hora da ordenha noturna. O mais assustador, a escuridão durou cerca de 4 horas. E não era só o céu que estava diferente. A água dos rios e lagos ficou com uma coloração estranha, e um cheiro forte de fumaça pairava no ar. Mas calma, não era o fim do mundo como muitos pensaram na época. Hoje, os cientistas têm algumas explicações bem interessantes para esse fenômeno. A teoria mais aceita é que grandes incêndios florestais no Canadá, combinados com condições meteorológicas específicas, criaram essa cortina de escuridão. Pensa comigo. Uma enorme nuvem de fumaça, misturada com névoa densa, e um céu já naturalmente nublado. É como se a natureza tivesse criado um filtro gigante que bloqueou a luz do sol. Claro que na época surgiram várias teorias alternativas. Algumas pessoas falaram em eventos geomagnéticos, outras em erupções vulcânicas distantes. Teve até quem associasse o fenômeno a profecias apocalípticas. O mais fascinante é que esse evento ficou conhecido como o Dia Negro e até hoje intriga cientistas e historiadores. É um lembrete incrível de como a natureza pode ser surpreendente e às vezes assustadora. E você? O que acha que causou essa escuridão misteriosa? Já tinha ouvido falar desse evento antes? Deixa nos comentários a sua opinião. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades históricas como essa. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora mistérios históricos. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis como essa.